Senhoras e senhores, a Espanha acaba de ganhar de 3-0 em cima da Austrália. Agora voltando a ganhar um mata-mata, porque ela não ganha um mata-mata desde 2010, quando ela venceu a Copa do Mundo. Em 2014 ela cai na fase de grupo. Em 2018 e 2022 ela cai nas oitavas de finais. Então ela consegue meio que tirar essa nhaca, consegue se classificar e jogando muito bem. Mas principalmente a gente tem o nosso jogador da partida, Yamal, não. Cucurella, ele consegue fazer uma excelente partida, mas a gente vai chegar lá. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tem algumas coisas para comentar. Bora lá. O que a gente tem, como de costume, começando pelos relacionados, a gente tem o Baena, Yamal jogando do outro lado, jogando já de titular, jogando não, já jogando como titular. Ozibal, eu não sei se eu tô pronunciando certo assim, mas eu acho que assim, eu sempre confundo. Olmo, Rodri e Pedro fechando o meio de campo. Cucurella, o nosso principal destaque do jogo, pelo menos para mim, né? Talvez você, o Yamal, tenha jogado bem e jogou, mas não se destacou tanto assim. Laporte, Kusab e Porro. Sim, o nome do cara é Porro, é Pedro Porro, enfim. E o goleiro Simon. Cara, vamos lá. A gente começa com a Espanha meio que jogando um 50-50. A Espanha não começa jogando 100% atacando, 100% dominando o jogo. Tem um pouco de nivelamento bem no começo, entre 20 e 30 minutos de jogo. Não é à toa que a Austrália teve suas oportunidades, não tanto quanto a Espanha, mas teve sua oportunidade ali entre 10 e 20 minutos. Porém, no primeiro lance, cara, que e sim ia sair um senhor golaço do Dani Olmo, cara. Vamos lá. O que a gente tem? Um passe saindo do Yamal pro Pedro e o Pedro também jogou, fez uma excelente partida, cara. A bola saindo do Yamal para o Pedro toca pro Dani Olmo. Olha, cara, ele dá essa caneta, ia sair um golaço, cara. O Dani Olmo, cara, que ele teve suas oportunidades desse jogo, é claro que quando você tem um Yamal, você acaba saindo um pouco sobrepondo, tirando o Cucurella, mas ele ainda fez uma boa partida, ele conseguiu aparecer bastante. Como eu falei, cara, o Cucurella, ele estava jogando muito bem, ele até tem um gol anulado aqui, mas aí teve a falta em cima do goleiro e ele basicamente não contou. Enfim, depois disso, cara, o que a gente tem? A gente tem o gol da Espanha, o gol do Iazabal. Eu acho que é assim que se pronuncia, cara, desculpa. Uma, uma bola que sai da pré-assistência, que o pessoal usa esse termo hoje em dia, a bola sai de pré-assistência do Pedro, sai da assistência do Cucurella, e bora lá, sai da assistência do Pedro, vai pro Cucurella, o Cucurella cruza essa bola, para no jogador e faz o gol e sai comemorando. Cara, até esse momento aqui, quando a Espanha fez o gol, a Austrália sentiu muito. E cara, você percebe que nesses momentos que a gente toma o gol, que é o momento que você tem que acordar muito pro jogo, a Austrália até que acordou, mas não o suficiente para poder fazer o gol. Basicamente, o que a gente tem em questão de número do Yassabal? Ele já é o terceiro gol dele em 4 partidas, 4 participação de gols. Ele, pelo menos nessa campanha de Copa do Mundo, ele vem jogando muito bem até esse momento aqui, porque a gente sabe que ele faz o segundo gol. São 11 gols nos últimos 10 jogos pela seleção da Espanha, cara. Tá bom pra você? Enfim, depois disso, cara, o primeiro tempo ele foi um pouco apagado, pelo menos eu senti que foi mais ou menos assim. Não é à toa, cara, que depois disso, basicamente a partida ela termina assim: 1-0 para a Espanha. Em questão de números, a gente tem 64% de bola para a Espanha contra 36% para a Austrália. É uma diferença um pouco a mais ou menos o que de 20%. Em chutes, a gente tem 11 chutes da Espanha contra 2 da Austrália. Aí sim, aqui a Espanha dominou praticamente tudo. E 6 chutes da Espanha ao gol contra 0 da Austrália. A Austrália, cara, pelo menos para quem assistiu o jogo jogado, por isso que é até interessante, cara, você não confiar 100% nos números. Você percebe, cara, que a Austrália ainda obteve muito perigo. Eles conseguiam fazer um contra-ataque, mas eu acho que faltava um pouco mais de qualidade na hora de fazer um passe final ou uma pré-assistência, como o pessoal chama hoje em dia. Talvez se eles tivessem um pouquinho mais de ambição com qualidade, eles talvez tivessem feito um gol, cara. Porque se eu não me engano, eles tiveram oportunidade, só que no último homem ali, o cara não sabia o que fazer, provavelmente. Enfim, em volume de jogo, a gente tem completamente
dominado pela Espanha, principalmente depois do gol, cara. E é normal que aconteça. Geralmente, quando você toma o gol, você sente bastante e você provavelmente só muda assim de estilo assim quando você faz um segundo gol para poder empatar, que não é o que acontece, cara. Enfim, depois disso, o que que a gente tem? A volta do segundo tempo, o gol do Pedro Porro. Sim, esse é o nome do cara. Cara, como saiu o gol dele? Vamos lá. E sai de uma linda jogada. Mais uma vez, Cucurella saindo para destaque do jogo. Se eu não me engano, ele dá mais uma vez a famosa pré-assistência. Ele recebe essa bola sozinho. Opa, esqueci de tirar o áudio, foi? Ele recebe essa bola sozinho, toca no jogador da Espanha, ele cruza a bola e ele parece sozinho, um lateral, praticamente jogando como um centroavante, faz o gol e meio que diminui quase 100% da chance da Austrália virar, cara. Por mais que a Austrália tava tentando bastante, cara, por mais que ela tava tendo essa oportunidade, basicamente a Austrália não chutava no gol. Eu acho até bizarro, cara, porque quando a Austrália, quase não falo, a Austrália, ela faz suas substituições, ela coloca muito jogador grande, alto mesmo, cara. Tem um jogador que, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele aqui de cabeça, mas ele tem mais ou menos 2 metros de altura, e não só ele, como tem outros jogadores da Austrália, que tem muito jogador de 1,90 m, 1,95 m, que são jogadores alto para, né, futebol. E basicamente, cara, eu até pensei que a estratégia da Austrália seria chuveirinho, mandar as bolas tudo para a área e torcer para que saia o gol. E não, cara, eles realmente tentaram fazer uma bola meio que tic-tac, uma bola de infiltração e basicamente eu não vi tantos assim, bola de chuveirinho, cruza a bola por cima e seja o que Deus quiser. Não vi, cara. Realmente eu acho que a Austrália deveria ter tentado mais isso. Enfim, o que que a gente tem, cara? Depois disso, a gente tem a estrela do time, ou pelo menos era para ser a estrela do time. Cadê? Opa. A substituição do Yamal. Vamos lá, cara. O Yamal nessa partida aqui, ele até gerava perigo, ele até dava aquela famosa emoção por causa dos dribles dele, que geralmente a gente gosta de ver. Mas o Yamal, cara, apesar de ele ter ganhado uma nota de 7,4, que é uma boa nota, ele foi um pouquinho apagado porque não teve nenhuma pré-assistência dele, não teve um gol dele, não teve uma assistência dele. E cara, vamos lá, em questão de dribles, eu até anotei aqui, ele teve 8 tentativas de drible com 5 acertos. Isso é um bom número. Isso é um aproveitamento de dribles de 70%. Então significa, cara, que ele tentou bastante e 70% das vezes ele acertou. Então, realmente, cara, foi só uma questão de sorte do Yamal não ter feito um gol e ele teve suas oportunidades. Se não me engano, ele dá 2 chutes no gol e os dois, um goleiro defende e é uma senhora defesa. E o segundo, eu acho que é o próprio zagueiro da Austrália que defende. Então, realmente, o Yamal, e eu acho que ele também teve uma bola na trave. Então, realmente, o Yamal, cara, ele só não teve sorte de verdade. E se ele não teve sorte, o Yassabal, cara, teve bastante. Porque a gente tem mais um gol dele, agora sim, com a segunda assistência do Cucurella, porque a primeira foi lá no primeiro gol dele, então ele deu as 2 assistências pro jogador o jogador Yassabal. Seguinte, como sai esse gol? Já ainda tá bem propaganda nessa hora, enfim, bora lá. Uma bola que sai do próprio Cucurella, ele faz um senhor passe, basicamente recebendo sozinho e basicamente manda na bochecha e sai comemorando. Cara, por mais que o Yassabal tenha feito os 2 gols da partida, por mais que ele tenha jogado muito, se eu não me engano, eu não vi a nota dele, mas eu acho que ele recebeu uma nota 8 ou uma nota 9, desculpe, cara, eu até esqueci de anotar aqui, mas pra mim, o maior destaque dessa partida foi o Cucurella. O Cucurella, cara. Ah, só atualizando aqui os números rapidinho do Yassabal. Agora ele tem 3 gols nas 4 participações, em 4 jogos, em 4 participações. No caso, agora ele tem 12 gols em 10 jogos. O cara tem mais gols do que jogos. Enfim, voltando aqui. A gente tem o Cucurella, cara, jogando uma espetacular partida. E agora eu acho que por ele estar indo pro Real Madrid, ele tá querendo mostrar serviço, cara. Eu vou mostrar uma coisa muito interessante, cara, que eu vi aqui dele, que é o seguinte. Olha só, cara, é muita coisa aqui que eu nem anotei e eu deixei para mostrar diretamente aqui para vocês. Vamos lá. O Cucurella contra a Austrália, ele tem 2 assistências, 2 passes decisivos, 2 chances criadas, 2 contribuições defensivas, 3 recuperações de bolas, 2 duelos ganhos, uma interceptação, um corte
zero dribles sofridos. Em uma partida de 90 minutos mais acréscimo, então você bota o que? 90 minutos, 100 minutos, mais ou menos por aí, quase 1 hora e pouco de jogo, ele recebeu zero dribles na partida. Cara, é uma partida para ele pegar de inspiração para os próximos jogos. 12 12 corridas com a bola e 4 corridas progressivas com a bola. Ele faz uma gigantesca partida, cara. E realmente, daqui pra frente, provavelmente ele continue assim sendo um destaque do time. E provavelmente quando ele chegar no Real Madrid, ele vai chegar com muita mais moral. Se por acaso, hipoteticamente, porque vocês estão ligados que a gente tem que torcer pro Brasil, hipoteticamente, ele vai chegar com muita moral no Real Madrid se ganhar a Copa do Mundo. Agora vamos lá, cara. Uma coisa que eu deixei agora para falar um pouquinho pro final. Em questão desse time aqui. Opa. Em questão desse. Ah, e aqui é a nota 8 dele, tá? Em questão desse time aqui. Principalmente o meio de campo da Espanha é muito forte, cara. Eu sei que é a Austrália, mas a Austrália jogou muito bem. Então não pode falar que era um time tirado pra merda. Claro que não é elite, mas jogou muito bem. Apesar de ter saído 3-0. Esse meio de campo aqui, cara, com Dani Olmo, Rodri e Pedro é muito forte. E eu queria fazer uma comparação, cara, principalmente porque, hipoteticamente de novo, pode pegar Portugal ou Croácia, mas, né, no favoritismo, a gente tá botando com Portugal, que não vem tendo grandiosos jogos, principalmente com o meio de campo, Vitinha, João Neves. A gente percebe, cara, que principalmente nessa reta final, e é o que a gente vai ver agora no jogo de Portugal, que vai ter já já, Espanha tá saindo na frente como favorita. Talvez Portugal ganhe, talvez, até porque favoritismo não resolve jogo. Porque a gente viu na última Eurocopa, a gente viu que Portugal simplesmente conseguiu ganhar e tirou o título e o Cristiano tirou o Yamal pra merda. Não, tô brincando. Mas enfim, cara, vai ser um grandioso jogo. O favoritismo provavelmente ainda é da Espanha, pelo menos é o que eu acho que seja, mas tudo pode acontecer, cara. E provavelmente se uma Espanha pegar uma França, cara, em uma provavelmente semifinal, que vai ser um grandioso jogo também. Sendo bem sincero, cara, o bicho papão é a França. Porém, a gente já viu a Espanha ganhar 2 vezes. Uma em 2024 e uma em 2025. Uma na Liga das Nações e a outra na Eurocopa na semifinal, se eu não estiver enganado. Porque teve até aquele jogão de 5-4 e o outro jogo foi de 2-1. Se eu não estiver enganado, cara, são esses números aqui. Eu tô puxando isso daqui uma informação lá do fundo do baú. Enfim, cara, a partida foi essa. Gigantesca partida da Espanha. Principalmente desse cara aqui, Cucurella. O Yamal passou um pouco batido, mas a gente sabe que o Yamal sempre pode tirar uma cartinha da cartola. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você tá me acompanhando pela a Copa do Mundo, pelos meus vídeos, vendo a análise completa, muito obrigado pela oportunidade. Deixa o like, se inscreve no canal, rumo a 1000 inscritos. Tamo junto, é nóis.